Bem-vindos à videoaula Telecélula. Ressoldando componentes. Equipamentos e ferramentas necessárias. Pulseira antiestática. Luva antiestática. Manta antiestática. Fita reflexiva adesiva em alumínio. Fluxo de solda líquido. Estação de ar quente. Base de solda magnética. E pinça reta. Para o procedimento de ressolda e retirada do componente de uma PCI, utilizaremos a base de solda magnética. A base deve ser utilizada para fixar a placa durante o procedimento de retirada ou de ressolda do componente. Antes da retirada do componente, é necessário proteger os componentes que estão ao redor na placa. Utilizaremos para proteger os componentes a fita reflexiva. A fita reflexiva suporta uma temperatura direta de 200 graus por aproximadamente 30 segundos. Sendo assim, protegerá os outros componentes durante a ressolda e remoção. Devemos observar que na remoção ou ressolda do componente, a parte traseira da placa possui componentes que podem se soltar por causa do calor excessivo. Utilize o fluxo líquido antes da retirada do componente para dissipar o calor. Deve-se utilizar a estação de solda a ar com movimentos circulares. O ponto de fusão da solda é de aproximadamente 205 graus. Quando atingir a temperatura de 205 graus, retirar o componente. Para ressoldar o componente na placa, utilize o fluxo pastoso para fixar o componente antes de iniciar o procedimento de ressolda. Utilize a estação de ar quente para aquecer a solda novamente. Quando atingir a temperatura de 205 graus, recolocar o componente e pressioná-lo para que fique bem fixado na placa. Após a ressolda do componente, podemos resfriar a placa utilizando um cooler com baixa rotação, fazendo com que ele retire o calor da placa e jogue para cima. Limpar a placa com álcool isopropílico para que não fique nenhum resíduo. Cuidado para não inserir álcool isopropílico no orifício de entrada de áudio do microfone. Se verificarmos no microscópio, o componente deve ser recolocado de maneira que fique bem alinhado, de acordo com as marcações informadas na placa. Ressoldando um componente na placa. Para ressoldar um componente que está com a solda fria na placa, primeiramente devemos proteger os componentes que estão ao lado. Utilizaremos a fita reflexiva, que suporta temperaturas elevadas e ajudará no procedimento, fazendo que os componentes não sofram nenhum dano durante a ressolda.
Logo que as laterais estiverem devidamente protegidas, aplicar o fluxo líquido em cima do componente a ser ressoldado. Lembrando que sempre o ponto de fusão da solda é de aproximadamente 205 graus. Logo após a ressolda, pode-se resfriar a placa com um cooler de baixa rotação. E sempre o cooler deve estar jogando o ar para cima, retirando o calor da placa. Caso ligue o cooler diretamente no componente, poderá haver uma queda elevada e assim danificar o componente permanentemente. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o e-mail tutoriais@telecelula.com.br ou acesse o nosso fórum www.abcdocelular.com.br. E assim danificar.